deixou de um dia para o outro. Primeiro, ele me reescreveu para a internet e deixou milhares de desconhecidos me odiarem antes de dizer qualquer coisa na minha cara. Meu nome é Larissa, tenho 44 anos. Meu marido se chama Daniel, tem 46. Estamos juntos há 16 anos, casados há 13. Não temos filhos. Sempre achei que era escolha dos dois. Hoje já não tenho tanta certeza sobre quanta coisa foi realmente dos dois. Por fora, a gente parecia aquele casal estável de meia-idade que todo mundo usa de exemplo. Casa geminada, num bairro tranquilo, 2 empregos razoavelmente bons, jantar de sexta sempre no mesmo restaurante, uma viagem por ano com casais amigos. Todo mundo fingindo que está envelhecendo com elegância e não caindo aos pedaços por dentro. Claro que a gente brigava. Brigas de adulto. Por dinheiro, pelas noites em que ele ficava trabalhando e chegava tarde demais, por eu insistir para ele cuidar da saúde, fazer exame, parar de viver à base de energético. Se alguém tivesse me perguntado 1 ano atrás, de 1 até divórcio, em que número vocês estão? Eu teria dito 6,5. Irritados, não destruídos. Mas na versão do Daniel, esse número já estava bem mais perto do fim. Eu fui a última a descobrir. Tudo começou com um print. Eu estava na copa do trabalho, olhando o celular, quando uma colega virou a tela dela para mim e falou: "Olha isso. Parece exatamente aquilo que você me contou mês passado." Mas assim, igualzinho. Era uma publicação num fórum famoso. Título em letras enormes: "Minha esposa de 44 anos virou uma controladora e me sinto preso." Na hora eu ri. Internet tá cheia de homem reclamando de esposa louca. Por que eu acharia que estava falando de mim? Comecei a ler. Ele descrevia uma mulher que colocou cestos de roupas separados porque não queria que as roupas dela ficassem com o cheiro dele. Eu fiz isso quando ele começou a fumar charuto no carro. Vivia pegando no pé por causa dos energéticos. As mesmas frases que usei 3 noites antes. Se recusou a chamar os colegas dele para comemorar a mudança porque não queria estranho na cozinha. A gente brigou por isso há 2 anos. Quando ele queria encher a casa minúscula de gente que eu nem conhecia. No começo pensei, coincidência, até esbarrar num detalhe que me tirou o ar. Nos mudamos para uma casa. Geminada em setembro de 2021. Ela escolheu os armários azuis, mesmo eu querendo brancos. Nossos armários são azuis. A gente se mudou em setembro de 2021. E aquela briga da cozinha, eu chorei sentada no chão. Não por cor de armário, mas porque foi a 5ª vez na semana que ele passou por cima da minha opinião. Minha colega me olhava de olhos arregalados. "Larissa", ela disse devagar, "essa é a sua cozinha." A postagem tinha mais de 18.000 curtidas. Bri centenas de comentários dizendo: "Sua esposa parece abusiva. Você tá morando com uma mãe, não com uma parceira. Separa, ela não te respeita." Lá dentro, alguma coisa rachou. Porque sim, a história parecia familiar. Mas a esposa daquele texto não era eu. Era uma caricatura dos meus piores momentos, feita por alguém que precisava ser visto como vítima. Saí mais cedo do trabalho com dor de cabeça. Cheguei em casa, liguei o notebook e procurei o nome de usuário, preso aos 40. Cliquei, lá estava. Histórico de postagens, dezenas de textos sobre relacionamento, todos dos últimos 2 anos. Sempre a mesma estrutura. Minha esposa faz tal coisa. Será que estou exagerando? Minha esposa se recusa a tal coisa. O que eu faço? Isso conta como abuso vindo da esposa? 1 a 1. 1 a 1. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria uma por uma. Num dos textos ele dizia: "Minha esposa controla cada centavo que eu gasto e me trata como criança." Ele não contava. Te estourou quase R$7.000 num cartão que eu nem sabia que existia. Que eu descobri porque a cobrança chegou para mim no trabalho. Que o conceito dele de me dar um agrado era comprar eletrônico caro que ninguém precisava. 1 a 1.
Minha esposa diz que não quer filhos, mas eu sempre quis ser pai. Mais uma vez ele apagava. As 2 vezes em que eu engravidei e perdi antes de completar 8 semanas. O sangue, o hospital, o silêncio na volta para casa. O comentário que ele fez, talvez seja melhor assim, já estamos velhos, e a televisão ligada como se nada tivesse acontecido. Para aquele fórum, eu era controladora, fria, sem desejo, obcecada por dinheiro e, ao mesmo tempo, emocionalmente instável e robótica. Aí, para mim, eu era só uma mulher tentando segurar uma casa que na maior parte eu sustentava, enquanto meu marido fazia de mim monstro de história de terror na internet. Ainda dava para engolir, por mais que doesse. O que não deu para engolir foi o que veio depois. As postagens antigas eram bagunçadas, textão, ortografia jogada, desespero. Já as mais recentes pareciam roteiros, títulos criados para chamar clique, começo, meio e fim, atualização 1, atualização 2, como se fosse série. Até que eu vi, atualização, muitos pediram mais detalhes. Escrevi uma versão mais longa no meu site, deixo o link. O site dele. Abri. Um site bonitinho. Foto em preto e branco de um homem olhando pela janela. Chuva escorrendo. Título: Deixando minha vida aos 40. Frase embaixo: Como percebi que minha esposa estava matando minha alma e como eu recuperei a liberdade. Tinha texto sobre tudo. Como sobreviver a um casamento com parceira de autocontrole. Por que ficar por conforto é covardia. .sal. Por que escolhi a liberdade em vez de uma casa cheia de coisas? Num deles, ele contava que eu gritei com ele porque chegou 5 minutos atrasado, bêbado, com brilho na camisa. No final de cada postagem, disse uma armadura. Strong, apoia 2, 327, em 327 pessoas, já tinham mandado dinheiro para agradecer o fato dele estar contando como eu era horrível. Trabalhe comigo. Cliquei. Lá estavam os pacotes. 1. Extensão. Sessão de clareza. 60 minutos para descobrir se sua esposa é mesmo o problema. R$ 150, dólares. Programa Liberdade, 12 semanas. Crie um plano para sair de um. Relacionamento com parceira controladora, valor cheio. Conforme peça, depoimentos. Dô me ajudou a ver que eu não estava louco. Minha esposa era mesmo abusiva. Pediu divórcio depois da 3ª sessão. Melhor dinheiro que já gastei. Melhor dinheiro que já gastei? Me deu coragem para sair de um casamento frio e sem amor. Um homem contava que a esposa obrigou ele a fazer terapia e a organizar as finanças porque ele tinha histórico de gastar demais. Isso era quase palavra por palavra uma das histórias que o Daniel tinha contado sobre mim. A ficha caiu de um jeito brutal. Ele não só expunha o nosso casamento. Ele usava a nossa vida como matéria-prima para vender aconselhamento e empurrar outros homens a olhar para suas esposas como vilãs, sem nunca, em nenhum momento, me contar que estava fazendo isso. Fui tirar satisfação naquela noite. Ele estava na mesa, de fone, digitando. Fechei o notebook dele. O que é esse deixando minha vida aos 40? Perguntei. Ele levou um susto. Larissa, você podia bater. Você está cobrando de desconhecido para falar de mim como se eu fosse um monstro? Falei. Há 2 anos você transforma nosso casamento num negócio. Ele suspirou fundo, como se eu estivesse sendo injusta. Primeiro, eu nunca usei seu nome, respondeu. Segundo, eu mudo detalhes. Mudou os armários azuis? Retruquei. Mudou o mês da mudança? Mudou o fato de que eu perdi 2 bebês? Ah, não. Esse você cortou totalmente. Ele fez cara de saco cheio, não de arrependido. As pessoas se conectam com aquilo que conseguem visualizar, disse. Tem muito homem passando pelo que eu passo. Tô ajudando eles. Ajudando a quê? Perguntei. A detestar a própria esposa antes de tentar conversar com ela? Ele deu de ombros. Tô contando a minha verdade. Se quiser, conta a sua. É uma traição bem da era digital. Ele não me traiu do jeito clássico que a gente imagina primeiro.
Ele pediu o divórcio emocional pra internet e depois agiu como se eu estivesse reclamando da cor do papel de parede. Continuei fuçando no histórico dele. Em um dos tópicos mais longos, alguém perguntou sobre bens. Ele escreveu: temos casa, algum dinheiro guardado e aposentadoria. Ela ganha mais que eu. Tenho medo de sair perdendo muito num divórcio. Responderam: abre suas próprias contas agora, aos poucos. Vai juntando dinheiro escondido. Fala com o advogado antes de tudo. Outro comentário. Diz que ele é abusivo emocionalmente. Juiz leva isso em conta. E o Daniel? Boa ideia. Controla o dinheiro e tem problemas de raiva. Isso talvez ajude. A data. 10 meses atrás. Justamente quando ele começou a falar em otimizar nossas finanças. Ele veio com o papo. A gente podia colocar mais no meu fundo de aposentadoria, por causa de imposto. O seu já tá bem encaminhado. Confia é melhor pro casal. Eu confiei. O homem que dormia do meu lado estava montando um caso contra mim com a ajuda de desconhecidos. E eu só pensava se ele ia querer café da manhã no dia seguinte. Pedi extrato detalhado no banco. E lá tava. Transferência todo mês da nossa conta conjunta para uma conta de investimento no nome dele. Valores calculados para não chamar atenção de uma vez. Que coisa impossível. Suficientes para fazer diferença quando sentássemos na frente de um juiz. Olhei aqueles números como quem olha o mapa da própria expulsão. A última reviravolta foi a que me deu nojo físico. Criei um perfil falso e mandei mensagem para alguns dos homens que deixaram depoimentos no site dele. Não falei que era esposa, só escrevi: oi, tô pensando em marcar a sessão com o D. Como foi para você? Foi muito bom. A gente se identificou porque os dois tínhamos esposas frias e distantes na faixa dos 40. Ele me disse que é normal querer alguém mais jovem, com mais paixão. Alguém mais jovem. A palavra ficou ecoando. Na mesma semana, vi um novo tipo de texto no site. Como voltei a sentir amor depois de um casamento sem vida. Agora ele falava menos da esposa e mais de uma mulher nova. Ela me escuta. Não controla o que eu como, nem o que eu compro. Ela acredita nos meus sonhos. Voltei pro e-mail dele, desta vez com outros olhos. E lá estava. Uma das primeiras mensagens que escreveu no e-mail. Assuntos como: nossa ligação de ontem. E você não é como os outros homens. Ela era uma das clientes dele. Acho que tecnicamente sou a outra. Ele é casado. Mas a esposa dele é fria, controladora e não quer filhos. Sinto que tô salvando ele de uma prisão. Ele respondeu: você não é a outra. Você é a segunda chance dele. Mais adiante, encontrei a confirmação de pagamento. Programa Liberdade Pago Integral. Ou seja, paga para ser orientada por ele e, ao mesmo tempo, era prova viva da narrativa de que eu era descartável. No dia em que falei: quero o divórcio, ele não pareceu chocado. Parecia pronto. Eu também ia falar disso. Disse: acho que os dois sabem que acabou. Não, respondi. Você sabia que tinha acabado. Você decidiu isso 2 anos atrás. Contou pra metade da internet. Pra mim, não. Ele respirou fundo. Dá pra gente fazer isso de forma civilizada? Perguntou. Sempre tomei cuidado pra não expor seu nome. Eu ri, de nervoso. Você construiu uma vida inteira nas minhas costas. Falei. Ele ensinou o homem desconhecido a esconder dinheiro da esposa, a usar a palavra abusiva em juízo. Começou o relacionamento com uma menina que te chama de mentor, usando as minhas falhas como justificativa. E quer falar em cuidado? Ele levantou os ombros, de novo. Cada um tem sua versão. Você conta a sua. As pessoas escolhem em quem acreditar. O problema é que ele teve 2 anos de vantagem. Nossos amigos leram textos dele sem saber que éramos nós. A família dele já ouviu a história inteira pelo lado dele. Os clientes pagaram para ouvir somente a voz dele. Ele ensaiou a nossa separação em público, enquanto eu ainda comprava meia nova para ele usar no trabalho. Agora estou com uma advogada de verdade, não com conselhos de fórum. A gente está rastreando as contas que ele abriu sozinho,
guardando prints das postagens como prova de que ele planejou tudo, salvando cada e-mail onde ele me chama de instável, enquanto ensina outros homens a usar esse rótulo. Também estou fazendo terapia, de verdade, não sessão transmitida, não chamada gravada para conteúdo. Porque virar personagem da história de outra pessoa mexe com qualquer cabeça. Tem uma parte de mim que quer entrar em cada relato que ele publicou e escrever: "Oi, eu sou esposa, deixa eu contar o resto." Mas tem outra parte que está cansada de atuar para o público dele. Talvez a minha vida nova não precise ter plateia. Então, se você chegou até aqui, quero te perguntar de verdade. Se você descobrisse que a pessoa com quem você mora passou 2 anos escrevendo em fórum, te pintando como esposa louca e controladora, ganha dinheiro dando conselho para outros largarem mulheres como você, seguiu dica de desconhecido para esconder dinheiro e preparar o divórcio, e ainda começou um relacionamento com outra, usando essa versão distorcida de você como desculpa, você tentaria salvar o casamento? Ou faria como eu e pararia de disputar um papel numa história que ele já escreveu, para finalmente começar a escrever a sua?